A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Espero que todos estejam bem na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei uns dias sem gravar, sem levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Estava num projeto do pastor Jonas, da pastora Gilci, que se chama Campa Kids. É um projeto para crianças e adolescentes, né? É um acampamento ao qual o objetivo principal é levar a palavra de Jesus Cristo e semear, plantar a palavra de Jesus Cristo dentro do coração de cada criança. Várias dinâmicas, foram 3 dias de muita alegria, muitos desafios, mas o nosso Senhor nos deu a vitória e ocorreu tudo da forma como o nosso Senhor Jesus Cristo escreveu. Parabéns, né, aos pastores, né, um projeto que existe há mais de 18 anos, né, que nasceu no coração da pastora Gilci, do pastor Jonas, da sua filha Jennifer, que coordena esse projeto grandioso de Deus. E eu e minha esposa, nós estávamos lá fazendo a obra, né? Várias dinâmicas, gicana bíblica, a Copa Kids, né? Devocionais, atos proféticos, né? Teve a carta dos pais que enviaram as crianças e os adolescentes. Muitas atividades, né? Que graças a Deus tem mantido esse projeto em prol dos pequeninos, das crianças, né, que herdarão o reino dos céus. Então, aqui só o meu agradecimento pela minha participação, pela minha colaboração, né, como um servo do Senhor, assim como a minha esposa, né, Tatiane, também uma serva de Deus, né, nós colocamos a mão no arado, né, levando um pouco da palavra, né, fazendo também acontecer, né, trabalhando na obra do Senhor, né, porque ali existem crianças e adolescentes que precisam de uma palavra, de uma transformação, porque através da palavra ocorre a transformação de Jesus Cristo. Então eu saí renovado de lá. Eu achei que eu ia ensinar, né, para alguns adolescentes, para um adolescente em especial, né? E esse adolescente, eu estava na equipe de jogos, né, ali com o pessoal, e esse adolescente especial foi especial, né, na minha vida, ali como acampante. Eu achava que eu iria ensinar e, na verdade, ensinar a palavra de Deus, né, o exemplo das nossas vidas, né, do nosso cotidiano. E eu saí renovado de lá pela glória e pela honra do nosso Senhor Jesus Cristo. É um testemunho, um pequeno testemunho do que Deus pode fazer, né, em meio às adversidades, às provações, em meio às tempestades, né, mas Jesus estava lá. Jesus conduziu, né, usou pessoas para conduzir esse acampamento, né, para crianças e adolescentes, e assim, só gratidão, né, um alívio que veio do céu, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e Ele, somente Jesus Cristo, pode nos curar, né? Amém? Então, essa foi um acampamento, o qual nós levamos a palavra do Senhor, né, e ocorreu tudo bem. E hoje a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está no livro de Lucas. É uma palavra que ainda surgiu lá nesse acampamento, né, e o Senhor ministrou agora há pouco ao meu coração. Eu não tinha nenhuma palavra ainda para levar, e o Senhor ministrou o meu coração para eu levar essa palavra. E essa palavra, eu lembrei desse cenário
lá no acampamento. E hoje, eu fazendo o meu devocional, veio essa palavra. Está no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Aqui fala do espírito ruim que volta. Vocês vão entender na palavra. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Glória a Deus, essa palavra ela falou muito comigo, para levar como uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para levar para vocês. E é uma palavra que pode continuar mudando a tua vida espiritual, a tua vida de oração com Deus. E aqui no versículo 25: casa varrida e ordem. O que vocês acham? O que vocês creem? Acham ou não creem? Que seja uma casa varrida e uma casa em ordem. Uma casa espiritual, uma casa de oração, uma vida espiritual e de oração em ordem, não dando brechas, se livrando das tentações, do mal e de nós fazermos o mal, bons hábitos, amar o próximo, perdoar os nossos inimigos, casa em ordem, casa espiritual, oração, uma vida com Deus, uma vida de retidão, uma vida rendida aos pés de Jesus Cristo, uma casa limpa, varrida, como aqui a própria palavra fala, casa varrida e ordem, uma casa limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma casa em ordem, uma vida com teu filho em ordem, uma vida com a tua esposa limpa, uma vida com os teus pais organizada, o amor sempre ativo, é uma casa limpa, uma casa em ordem, uma casa espiritual, orações em dia, orações que agradam ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida totalmente na dependência de Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso. Jesus Cristo é misericordioso. Jesus Cristo, Ele põe a mão sobre nós com um olhar de misericórdia e não pelos nossos pecados. Jesus Cristo ainda repreende com amor, manter uma casa em ordem, uma casa limpa, uma casa varrida, uma casa organizada, uma casa de consagração, de renúncia, uma casa em que o Espírito Santo habite, uma casa varrida pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma casa em ordem. Renúncias, deixar o pecado para trás. Isso é uma casa em ordem. Por que eu estou repetindo isso? Casa em ordem, casa varrida.
Palavra tem poder. Palavras têm poder. E a própria Bíblia fala sobre isso. Quando nós estamos com a casa em ordem, é difícil o inimigo penetrar. Muito difícil. Quando nós aplacamos as nossas paixões, os nossos desejos carnais, e declaramos para Jesus Cristo: Senhor, nos ensina, nos faz crescer em virtudes. É uma casa limpa, uma casa em ordem. Eu estou declarando isso. Quantas palavras, casa limpa e varrida e ordem, eu já falei aqui. Quantas vezes eu falei essas palavras? Isso vai confirmando no mundo espiritual, porque você está declarando vitória. Você está declarando vitória na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você tem que declarar: não há nada fora do lugar. Não há nada faltando dentro da minha casa. Não há nada quebrado dentro da minha casa. Isso é uma casa em ordem, uma casa varrida, uma casa limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Declare. Eu vinha nesse acampamento que eu voltei renovado. Antes dele eu reclamava algumas coisas. Nós temos, mesmo que esteja ruim alguma situação da tua vida, algum problema, declare: o Senhor vai prover. O Senhor não vai me desamparar. Tem que declarar palavras de vitória, mesmo que você use essas palavras em choro, em dor, em sofrimento, mas o Senhor está na minha vida e está na tua vida. O Senhor é contigo. Porque o que Ele quer é uma casa em ordem, uma casa limpa. O Senhor não quer te perder para o diabo. Imagine comigo. Imagine, preste muita atenção. Que isso é uma palavra de Jesus Cristo, não é minha. O que eu tenho feito aqui é para enaltecer e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é que eu diminua mais ainda e o Senhor cresça. É o nome dele que tem que ser enaltecido. É o nome dele que tem que ser engrandecido. Imagina uma pequena mesa redonda. Imagina comigo, pense, medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Você está no centro dessa mesa. Tu está no centro da vontade do nosso Jesus Cristo. É isso que eu quis dizer, essa analogia. Você está no centro dessa pequena mesa que está no meio da tua sala. Um exemplo. Jesus te coloca no centro. Está aqui, ó. Imagina essa mesa. E a ponta dos dedos são os pecados que nós cometemos e nós largamos para trás. Nós fomos salvos, fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Mas imagine que você esteja no meio desse centro, dessa mesa. E Jesus Cristo fala para ti: filho meu, esteja no centro da minha vontade. No centro da minha vontade, porque aqui eu te guardo, eu te protejo, eu te livro, te curo, te levanto quando você está caído, aplico uma injeção de ânimo quando você está desanimado. É aqui que eu trabalho na tua vida. É aqui que eu trabalho na tua vida. Imagina, essas pontas são os pecados: bebedeira, droga, prostituição, pecado da luxúria e outros pecados. O que a palavra diz? O espírito imundo, ele procura lugares áridos, sujos, sem água viva, sem a fonte de água viva que chama Jesus Cristo. Se você mantém a tua casa em ordem, limpa, ele vai rodear aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, porque os demônios, eles ficam a derredores. Eles vêm, ó, eles param aqui e olham.
Se a casa estiver limpa, em ordem, eles vão embora. E eles procuram uma outra casa. E essa casa que eles foram aqui é uma casa antiga. Não vão esquecendo que os demônios, eles vão voltar em unidade nos pecados que nós cometemos lá atrás, onde Jesus Cristo já perdoou e nós não fazemos mais. Os demônios vêm, o demônio da luxúria, o demônio da prostituição, das drogas, da bebedeira, dos vícios. São esses que voltam. Se tu tiver com a tua casa em ordem, eles vão buscar outro lugar que esteja árido. E quando ele vai buscar outro lugar, geralmente ele se junta com mais 7 demônios. E se tiver brecha, legalidade, pecado, ele entra com muita força. Irmãos, o mundo espiritual é muito sério. Não brinque com o mundo espiritual. Está na palavra o que eu estou falando, isso é discernimento do Espírito Santo. Está na palavra. Aqui, prestem atenção, eu vou ler novamente. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procura descanso. E não encontra, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai atrás, vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Estejam sempre com a tua casa em ordem, porque quando os demônios andam em unidade, eles vão buscar daquilo que tu já fez. E se ele encontrar, eles entram com força. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Se você estiver alinhado, coberto pelo sangue, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, uma vida em ordem, uma vida de oração, a tua casa espiritual em ordem, eles não vão conseguir entrar mais. Está na Bíblia, eles ficam a derredor e sempre vão voltar. Então é constância. O segredo é permanecer. Não adianta eu sair desse pecado, não vou cair mais em tentação, os demônios vão voltar. Não se enganem, isso não é de Deus. O que Deus determina e dá ordem: orem sem cessar, vigiem e orem sem cessar. Por isso declarem e executem, façam. Mantenha a tua casa em ordem, a tua vida de consagração ao Senhor em ordem. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma oração agora, Senhor. Eu faço uma oração da fé, declarando palavras de vitória e a palavra de ordem. A palavra de hoje é casa varrida e ordem. Repitam comigo: casa varrida e ordem. 7 vezes: casa varrida e ordem. Casa varrida e ordem. Casa varrida em ordem. Casa varrida em ordem. Em nome de Jesus Cristo. Senhor amado Pai, Jesus Cristo, Deus Altíssimo, soberano, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse discernimento, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. É o Teu Espírito Santo, Pai, que ministra nessa noite, Senhor. É o Teu Espírito Santo, Pai, que leva essa palavra, Pai, de uma forma clara, limpa. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar no coração, meu Deus, dos Teus filhos, Pai, do Teu povo, Pai. Para que eles continuem, Pai, mantendo
casa espiritual limpa, em ordem, Pai. E aqueles que não estão, Senhor, aqueles que estão atribulados, Pai, envia, Pai, o teu poder nessa casa, meu Deus. Entra, meu Deus, com a tua Shekinah, Pai, com a tua glória, meu Deus, e derrama, Pai, a gota do teu sangue, Pai, nessa casa, nessa família, meu Deus. Restaura, meu Deus, sonhos. Restaura, Pai, a vida, o relacionamento, Pai, com Deus, a dependência em Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Casa espiritual limpa, casa varrida, casa em ordem. Nos livra, Pai, das tentações, dos pecados, Pai, do mal e de fazer o mal, Senhor. Nos ensina, Pai, a orar. Nos ensina, Pai, a vigiar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos cobre, Pai, com teu cerco de proteção, meu Deus. Nos cobre, Pai, com teu manto sagrado, meu Pai. Nos reveste, meu Senhor, das tuas armaduras espirituais, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos coloca, Pai, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Nos livra, meu Pai, do laço do passarinheiro, meu Deus, de toda ação coordenada, agendada, toda reunião, Pai, arquitetada, Pai, de Satanás contra as nossas vidas, meu Deus. Dissipa, Pai, as trevas, meu Pai. Lança, Pai, no lago do inferno, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que seja o teu poder aqui, Pai, nessa transmissão, Pai. Que seja a tua mão, Senhor, espiritual aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta, Pai, os caídos, meu Deus. Ajuda, Pai, auxílio, Pai, para o teu povo, meu Senhor. Para que eles venham, Pai, manter a sua casa espiritual limpa, varrida, em ordem. E assim, meu Senhor, declaro, Pai, vitória, Pai, na vida, Pai, do teu povo, Senhor. Vitória, meu Deus, de Jesus Cristo na vida do teu povo. E assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma palavra poderosa de Jesus Cristo para aumentar a sua fé. Continue, não pare, continue rompendo de força em força, de fé em fé, porque Jesus Cristo te quer triunfando nas adversidades, em nome de Jesus. Espero que todos estejam na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.